Chegamos mais uma edição do Quadro Médico com o Dr. Fernando Gomes para muitos assuntos, não é, doutor? É isso aí, Lisa. Vamos falar de saúde, você pode participar e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Sabe o que a gente vai falar hoje? Sobre sono. Você dorme bem? Você deita e apaga ou fica inquieto a noite toda? Hora sente calor, hora sente frio, hora sente fome, aquela coisa toda? Principalmente se você tem mais de 70 anos. Se for o seu caso, hashtag correspondente médico. Vai lá e já deixa seu comentário que a gente vai falar já sobre isso. Mas nós começamos falando sobre a morte do ator Sérgio Manberti. Aos 82 anos, o ator que nasceu lá na década de 30, nasceu em Santos, depois foi conquistando o espaço dele, carimbando a assinatura dele no teatro, na TV, no cinema. Ele estava internado em um hospital de São Paulo tratando uma infecção nos pulmões. Manberti chegou a ser entubado durante a internação. Foi a terceira internação somente neste ano. Antes, o ator tinha sido internado por causa de uma disfunção renal e depois por uma pneumonia. Manberti ficou conhecido, puxa vida, por tantas edições de novela, no teatro, no cinema. A gente pode lembrar da novela Vale Tudo, por exemplo, na Rede Globo. Mais recentemente também a novela Flor do Caribe. Mas não tem jeito, ao olhar para o rosto de Manberti, a gente já pensa no Nino, pensa no Castelo Rá-Tim-Bum, porque ele foi o tio Victor no Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Enfim, lembranças... Doutor Victor, mas que era o tio do Nino, o tio Victor. Fernando Gomes, nós não sabemos ainda com exatidão a causa oficial da morte do ator, mas ele tinha uma pneumonia e estava com uma infecção nos pulmões. Uma pergunta básica para começar: infecção no pulmão e pneumonia são sinônimos? É a mesma coisa? São sinônimos, Elisa. Quando a gente fala infecção pulmonar ou pneumonia, a gente está querendo dizer que existe um agente externo que está provocando danos no tecido pulmonar. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, enfim, qualquer agente externo que comece a parasitar essa região do corpo, provoque inflamação por questão da própria infecção, recebe essa denominação. E ela pode ter um curso, muitas vezes, benigno ou então ter complicações, porque o pulmão ele tem uma interface muito grande com o sangue. O sangue circula pelo corpo todo e uma vez que a bactéria tem contato direto com essa via de saída, ela pode provocar o que a gente chama de sepsis, que é uma infecção generalizada. Então, sempre preocupa a gente. Uma infecção no pulmão acaba sendo algo que pode trazer muitas complicações, inclusive o óbito. Doutora, a gente trouxe aqui a informação que Manberti já tinha sido internado por causa de uma disfunção renal e também por causa de uma pneumonia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente está falando de problemas diferentes. Mas quando alguém já está debilitado em alguma questão do corpo, é comum que, eventualmente, outros problemas possam acontecer? Não sei, imunidade baixa, a pessoa já está um pouquinho exposta com a sua saúde. É comum haver alguma conexão ou a gente não pode partir dessa interpretação? Observa a história natural dos pacientes internados, principalmente daqueles que precisam de uma semi-intensiva, de uma terapia intensiva, nós percebemos uma cascata de complicações que depois podem levar a uma complicação, enfim, para a própria evolução, para o óbito, de uma forma bastante difícil de ser resolvida. O organismo ele funciona como uma orquestra ali que está sendo regida. E é lógico que a gente tem sistemas de defesa, como por exemplo o sistema imunológico. Mas quando você começa a enfraquecer essa defesa natural do próprio corpo, então você expõe, como a gente falou aqui, os pulmões, que tem essa função de fazer a troca gasosa. Você expõe os rins numa situação de complicação, que também tem o papel de filtrar o sangue e tirar elementos que, na verdade, não fazem bem mais para o metabolismo. Você, então, coloca o indivíduo numa situação mais delicada e complicações sucessivas podem levar à falência, inclusive, de múltiplos órgãos e explicar a morte. E o avanço da idade, né? Manberti nasceu na década de 30, estava com 82 anos. E agora, enfim, fica na memória. É importante que a gente sempre consiga ressaltar a importância da história brasileira e das pessoas que fazem parte da história brasileira. Sérgio Manberti é uma dessas pessoas. Agora ficam as lembranças sobre tudo que ele nos trouxe para a arte, para a dramaturgia e para a teledramaturgia do Brasil. Nossos sentimentos, evidentemente, a família. Vamos em frente aqui para falar da cirurgia do governador de São Paulo, João Dória. Pois é, tem uma cirurgia prevista. O procedimento é para corrigir uma hérnia inguinal. A operação ocorre nesta manhã, no Hospital Albert Einstein. Então, na manhã de sexta-feira. Doutor, hérnia inguinal, o que é exatamente isso?
Bom, todas as cavidades do corpo, elas são revestidas e tem, na verdade, uma superfície que faz com que o seu conteúdo fique vivendo de uma forma harmônica dentro do espaço que para ele foi destinado. Por exemplo, o crânio, ele protege o encéfalo. A parede abdominal como um todo, ele tem basicamente músculos que fazem parte desse envoltório. Se eu tenho algum ponto, e existem algumas regiões que acabam sendo estrategicamente mais frágeis, infelizmente, como por exemplo a região inguinal, de fragilidade dessa parede, você pode ter insinuação de vísceras por essa região. Isso pode provocar dor, isso pode provocar problemas até mais graves, como por exemplo o encarceramento de uma alça intestinal. Portanto, a correção de uma hernia inguinal, ela se faz necessária, principalmente quando você faz o diagnóstico e percebe que ela tem uma dimensão que pode comprometer a saúde do indivíduo. Governador do estado de São Paulo, então, que vai passar por essa intervenção cirúrgica na manhã de sexta-feira. Desejamos que tudo ocorra bem e já na programação da CNN você acompanha a recuperação dele e a gente desejando que seja positiva. Doutor, eu já vou pular para o próximo assunto, porque nós temos 2 assuntos bem importantes ainda e a gente gosta de ter tempo para conseguir falar sobre eles e principalmente ter a sua participação. A gente vai trazer agora informação sobre o Amazonas, uma doença com nome bem difícil, viu, que vem causando preocupação no estado. Rabdomiólise. Você já ouviu falar nisso? As autoridades de saúde amazonenses estão combatendo um surto dessa doença no estado. Mais de 40 casos e pelo menos uma morte foram confirmadas no Amazonas. A gente está falando só dos últimos dias, viu? Doutor Fernando Gomes, nome difícil, rabdomiólise, mas na prática significa o quê? É causado pelo quê? E quais são os sintomas nas pessoas? Elisa, o que acaba acontecendo é que se você tem essa síndrome que gera uma ruptura do tecido muscular de uma forma inadvertida, esse tecido, ele libera uma proteína chamada mioglobina, que faz com que os rins trabalhem de uma situação diferente, causando uma alteração do seu funcionamento, provocando o que a gente sabe que é o surgimento de uma urina de coloração mais escura, podendo inclusive levar a uma insuficiência renal aguda, causa bastante preocupação. A pessoa pode sentir fraqueza, pode sentir dores, muitas vezes a gente não sabe exatamente a causa. Por exemplo, o indivíduo que tomou um choque elétrico e teve uma lesão muscular maciça, ele pode apresentar rabdomiólise. Pessoas que ingeriram peixe, dependendo de alguma situação diferente metabólica ou que tenha surgido num contexto especial, podem apresentar essa síndrome, o que acaba sendo bastante preocupante, porque você pode imaginar o seguinte: os rins têm uma função fundamental, que é de fazer a filtragem do sangue e eliminar elementos que já não são mais necessários para o organismo, inclusive são tóxicos. Se eles ficam comprometidos por essa doença, por essa sobrecarga que é dada com esse tipo de proteína, ele entra num quadro de insuficiência. E a insuficiência renal aguda, se não for rapidamente diagnosticada e tratada, pode inclusive causar o óbito. Doutor Fernando, o senhor citou aí a alimentação, né, os peixes. O governo do Amazonas recomendou, inclusive, uma suspensão no consumo de alguns tipos de peixes para tentar conter o surto, porque encontraram a evidência de pessoas que apresentaram esses sintomas terem se alimentado com determinadas espécies de peixes, e isso está sendo analisado a partir de agora. A gente muito ouve falar dessa doença quando o pessoal fala dos problemas na urina, né? A tal da urina escura. A urina é capaz de mostrar para a gente que alguma coisa não vai bem? Aqui a gente está falando de urina escura, mas poderia ter uma coloração, de repente, um pouquinho mais esverdeada, um pouquinho mais avermelhada. É um sinal de que algo não vai bem, ela passa uma mensagem. É um sinal. A urina deve ser clara, principalmente demonstrando que o indivíduo está bem hidratado, talvez com uma coloração um pouco amarelada. Isso é o sui generis, é o normal. Quando você tem uma infecção ou uma disfunção metabólica, no qual você tem outros elementos acometendo a saúde do rim, você pode ter, na verdade, uma denúncia que o próprio corpo faz, evidenciando que a saúde está comprometida, Elisa. Doutor, o tratamento, não sei se o senhor já chegou a citar, eu estava aqui prestando atenção na informação do peixe, mas o tratamento, como funciona exatamente? O tratamento é um tratamento de base. Então, assim, o que está lesado, você não tem como reconstituir. Então, isso vai levar um tempo até que tudo isso seja depurado. Você vai precisar hidratar bastante esse paciente, muitas vezes ele vai ser observado em unidade de terapia intensiva, e se ele entra num quadro abrupto de mau funcionamento renal e precisa de um suporte adicional, muitas vezes até hemodiálise precisa ser feita em caráter de urgência, fazendo a vez do rim, para que então o indivíduo tenha seu equilíbrio eletroquímico constituído.
rabdomiólise. Algumas pessoas chamam ali de urina escura, é a doença que está acometendo algumas pessoas no estado do Amazonas. Evidentemente, o governo do estado, Prefeitura de Manaus, todo mundo em cima desse assunto. Eu estou citando Manaus, mas não foi detectado só na capital amazonense, não, viu? Tem outras cidades também registrando esse surto dessa palavra difícil, rabdomiólise. Mas vamos em frente. Vamos falar da qualidade do sono? Sinceramente, eu não vou conseguir ouvir sua resposta, mas vou fazer a pergunta. Você dorme bem? Você deita na cama e pensa que maravilha, eu vou dormir agora, é só fechar os olhos que eu apago? Ou dormir, às vezes, é um problema para você? Tem dias que dorme bem, tem dias que não dorme. Eu fiz essa pergunta, viu, doutor, na rede social, para que algumas pessoas pudessem respondê-la. Chegaram todas as respostas. O Renato, por exemplo, disse: não durmo muito bem, preciso de travesseiros nas pernas, entre os braços, o meu sono é leve demais. Aí o Edivaldo falou: na maioria das vezes eu durmo bem, o que eventualmente me faz perder o sono é algum aborrecimento. Então a gente vê os problemas invadindo o sono. O Ti falou: eu tomo remédio e capoto, então só com remédio ele consegue. E aí teve uma resposta aqui, doutor, do professor Tio, é que não tem o restante do nome dele, vou te chamar de professor Tio, viu? Ele falou: durmo muito bem, atualmente prejudicado pela micção. Aí falou que velhice, nas palavras dele, velhice é uma droga, meu Deus, a micção, que é um problema da urina, né? Que às vezes acaba urinando e acorda urinado. Por que eu parei nessa mensagem do professor? Porque ele falou da velhice. E justamente a gente quer falar sobre sono, a qualidade do sono com quem tem mais de 70 anos e não consegue dormir uma noite inteira. Essa pessoa acorda, por exemplo, várias vezes durante a noite. E será que isso pode fazer mal? Tem um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que analisou os impactos do sono desregulado justamente nessas pessoas, nos idosos. E o doutor Fernando Gomes vai nos contar se tudo bem para os idosos, ter aquele sono picado, ou se pode causar algum problema. O sono é um período da vida extremamente importante, que a gente desfruta desde o momento que a gente nasce até o nosso último suspiro. Então a gente sabe que os bebês dormem muito mais do que o indivíduo adulto. Mais. Comem e dormem. Come e dorme. Isso porque todo o processo de funcionamento do sistema nervoso central e o próprio crescimento do corpo está acontecendo. Chega um momento em que o sono ele é tão importante que a consolidação das nossas experiências do dia, e aqui eu estou falando da consolidação da memória, se faz presente durante o período do sono. Então, se o indivíduo não dorme bem, isso pode comprometer a atenção dele no dia seguinte e também o processo de consolidação da memória. Esse estudo, que foi um estudo robusto, mostrou o seguinte: o intervalo ideal para pessoas com mais de 70 anos dormir de uma forma harmônica e tranquila seria entre 6 e 9 horas. Quando o sono ele é pequeno, com menos de 6 horas, existe uma grande correlação entre o depósito de proteína beta-amiloide, que é aquela que também surge nos pacientes com Alzheimer, e alterações nos exames neuropsicológicos. Quando o sono também é robusto, vamos falar assim, Elisa, com mais de 9 horas, para os dorminhocos, na verdade, não tem essa correlação com a proteína beta-amiloide, mas existe uma correlação com alterações no exame neuropsicológico. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Existe um caminho que deve ser percorrido para a gente desfrutar de uma boa saúde mental. O sono desregulado, ele gera queda no aprendizado, tem correlação, como eu falei para vocês aqui, com o mal de Alzheimer. A depressão também pode alterar, a gente falou aqui um pouco de preocupação, mas a manifestação clínica da depressão, que muitas vezes a gente sabe que não é simplesmente tristeza, pode aparecer com o indivíduo dormir demais, a hipersônia, ou então com a questão da própria insônia. E doenças cardiovasculares também acabam sendo aí fortalecidas, é tudo que a gente não quer, com sono desregulado. Muitas pessoas na terceira idade às vezes referem essa alteração, por exemplo, de urina, de controle miccional no período da noite. E existem diagnósticos específicos dentro da neurologia, como por exemplo a hidrocefalia de pressão normal, que acometem o controle da micção. E o indivíduo então acorda várias vezes no período da noite, por questão da própria incontinência urinária. Isso faz com que o seu sono fique desregulado e você imagina, né, Elisa? Todo o sistema, todo o aparelho, todo o organismo acaba padecendo por esse mal. Doutor, e quando a gente acorda depois de uma noite mal dormida, dá aquele aperto no peito, né, aquela angústia de minha nossa, tenho a impressão de que nem dormi, nem descansei e o dia está começando, não tem jeito, vamos embora, vamos levantar. Muita gente passa por isso. Aliás, tem muita mensagem chegando. O Fabinho Medeiros está dizendo que deita e apaga.
mas no máximo 6 horas. Ele não consegue ficar deitado mais que isso. Leonardo está dizendo que dorme com certa facilidade. E aí tem algumas mensagens aqui. O Jefferson, por exemplo, disse que fez o exame do sono, porque teve inúmeras alterações, como bruxismo, briquismo, essa eu nunca ouvi falar, doutor. Síndrome das pernas inquietas e acordo sempre muito cansado. O Alcino falou que tem sono agitado e acorda várias vezes durante a noite. Esse exame se chama polissonografia. O indivíduo é avaliado durante o período da noite e toda a arquitetura do sono ela é estudada. Um alerta aqui importante, porque quando a gente fala aqui, olha, o ideal é 6 a 9 horas, o indivíduo pensa o seguinte, não estou dormindo isso. Então, vou procurar um remédio para dormir e vai ficar tudo bem. Sim. Existe também uma correlação direta, isso para quem não tem insônia, que necessite de fato medicamento. Uma correlação direta, Elisa, entre a utilização de medicamentos para dormir e queda na performance mental e cerebral. Então, às vezes, não adianta a gente só buscar o horário. Existe toda uma questão da arquitetura do sono. O sono não é algo como, por exemplo, um avião que decola, aí você fica ali em cruzeiro e de repente pousa. Ele tem ciclos. Então, o indivíduo toma, de repente, um determinado remédio que vai colocar ele para dormir imediatamente, ele acha que está fazendo um bom negócio e, de repente, não está. Porque o processo de consolidação da memória fica comprometido. Então, esse assunto aqui é extremamente importante. O sono representa 30% da nossa experiência de vida, na vida de qualquer pessoa, quando você divide aí o horário, considerando aí mais ou menos como 8 horas aí o meio do campo disso aí. Se você não presta atenção nisso, você pode ter problema relacionado tanto com a cognição como com a saúde do próprio organismo. Doutor, eu estou com outro problema que eu gostaria de facilmente resolvê-lo, que é eu ouvi que acabou nosso tempo. Nesse caso, eu poderia fingir que não ouvi, fazer mais várias perguntas, mas quero a amizade dos meus colegas. Então, eu só vou encerrar assim rapidinho com uma questão. O idoso que não dorme bem à noite, mas fala assim, não, mas depois do almoço eu durmo 1 hora, 2 horas, eu estou compensando. Vale isso? Ou, na verdade, a gente tem de deitar, é o sono contínuo? Já tem trabalhos mostrando que a siesta, que é aquela sonequinha depois do almoço, não mais do que 30 minutos, pode favorecer sim e fortalecer a parte cognitiva e mental do indivíduo. O problema é o indivíduo não dormir à noite e ficar sonolento durante o dia. Horrível então ele não isso. tem a experiência da noite, que deve ser de forma adequada com sono, e também o seu dia fica comprometido. Por isso que prestar atenção em relação a isso, se você está sofrendo disso, procurar um profissional da área da saúde que trate, faz toda a diferença, Elisa. Explicado, então, aqui, hein? Muitas outras perguntas, porém o nosso tempo acabou. Doutor Fernando Gomes, então eu só tenho tempo para dizer muito obrigada, até a próxima. Obrigado você, Elisa. Pessoal, sempre eu falo se cuidem, mas hoje eu vou desejar para você uma boa noite de sono. Boa, tá bom? Ótima noite de sono para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico.